Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso mais novo episódio, né, de hoje. E hoje nós vamos falar sobre começo do começo. Como sair do CLT e iniciar o CNPJ de uma forma tranquila, segura, planejando. Sem desespero, Sem né, gente? desespero, sem caos. Sim, isso é importante. Quem acompanhou a gente no episódio anterior, a gente contou sobre um pouquinho da nossa história, né? Sobre como que a gente saiu do CLT, né? De onde que veio essa ideia de empreender. E a gente está com o objetivo de continuar gravando para poder incentivar vocês também a ter mais qualidade de vida, tomar boas decisões, né? Sim, o importante é lembrar que sobre a nossa história de vida ser parecida, que não significa que todo mundo, né, saiam do CLT e empreendam. Não, você precisa conhecer a sua rotina, o seu dia a dia, os seus gostos, o seu perfil. Eu gosto de viver no CLT, me faz bem, eu me sinto segura. E isso é o mais importante, como você se sente em relação a isso, do que uma história de vida que serve para todo mundo. Não é existe universal. Receitinha de bolo, não. Cada caso é um caso. Eu até comentei que eu sempre fui CLTzete. Sempre achei que era o melhor modo de vida, era você trabalhar CLT, era mais seguro. Porém, chegou um momento da minha vida em que não fez mais sentido. E aí também serve pra vocês, tá? Então, observem os momentos da sua vida. É legal você se conhecer muito bem pra entender se aquilo tá te fazendo bem, se é o momento de continuar ou o momento de parar, né? E aproveitando esse gancho, vai ser um dos nossos primeiros assuntos. Se conhecer muito bem, autoconhecimento, emocionalmente. Eu acho que o primeiro passo, né, Michelle, para começar a empreender, o primeiro passo é o emocional. Como eu me sinto sobre isso, como é meu estado emocional hoje, eu tô bem, eu tô tranquila, eu tô segura, ou não estou, estou adoecendo, a tendência é que eu adoeça mais. Entender a parte emocional e se conhecer, eu acho que é um passo muito importante para quem sonha em empreender. Você que está no CLT e sonha em empreender, o mais importante é cuidar da parte emocional primeiro, antes de entrar no desespero, pedir conta, demissão e empreender, porque é um desafio muito grande também. Você não está saindo de um serviço que está muito... Às vezes eu estou muito cansada e tudo mais, e estou encontrando o emprego dos sonhos. Agora eu me sinto realizada, vai ser tudo lindo. Não é um passe de mágica. Não. Né? E é desafiador empreender. Então, emocionalmente, a gente precisa estar preparada, mas, é claro, nunca 100% pronta, que a gente aprende no caminho. A perfeição a gente vai adquirindo com a prática, com a prática, é no dia a dia, é quando as coisas acontecem que você precisa aprender a lidar, resolver. Mas se conhecer e saber até que ponto você aguenta, até que ponto você isso tá confortável com aquilo. Isso, né? É muito importante, né? A parte emocional, cuidar da parte emocional é muito importante. Eu acho que a gente pode partir daí. Eu acho que para qualquer aspecto da vida da gente, qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente partir pelo autoconhecimento já é um passo super importante, né? Porque por conta de tudo isso que a gente já falou, né? Se a gente não se conhecer, não saber o que faz sentido pra gente naquele momento da nossa vida, é perigoso a gente tomar uma decisão e falar assim, caramba, o que eu fiz, né? Meu Deus, e tem coisa que depois não dá pra voltar atrás. Exato. Por exemplo, eu vejo o perfil comportamental. Tem algumas pessoas que têm a liderança como uma coisa natural, né? Sim. A comunicação como uma coisa natural. Olha, eu percebo que desde a minha infância eu fui aquele aluno tímido, que transpirava as mãos quando precisava se apresentar em público. Não que isso seja um padrão que não pode ser rompido, né? Mas depende do quanto você está disposto, do quanto você quer, do quanto isso faz sentido para você. Gente, eu me sinto segura dentro do meu escritório, sozinha, trabalhando, sem falar com ninguém. Ótimo, então esse é o seu lugar. Agora, suponhamos que você se sinta segura dessa forma e do nada, eu vi um podcast de umas meninas aí que falaram que é para mim empreender e eu vou abrir um negócio onde tem muito fluxo de gente, onde eu preciso me comunicar, eu preciso conversar com pessoas.
não sai vai totalmente fazer sentido. fora. Não que também você não tenha que experimentar, que você não deva sair da sua caixinha. Porque o autoconhecimento também vem muito disso, de situações que você passa e a percepção que você tem de como aquela situação te afetou. Sim. Mas é claro, tem que tomar cuidado para não tomar decisões tão abruptas, né, a ponto de depois não conseguir voltar atrás. Que nem um pedido de demissão, por exemplo, é uma coisa muito forte, né? Então, primeiro se conheça antes de tomar a decisão se você vai empreender ou não. E você falou uma coisa muito importante, faça testes. Antes de pedir uma demissão, olha, hoje eu trabalho, eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui muito mais introvertido e agora eu quero empreender. Mas eu acho que eu não dou certo porque eu não tenho tanto contato, eu não tenho comunicação, eu não gosto de falar com muitas pessoas, eu não tenho essa habilidade. Façam testes. Tá trabalhando no CLT, no final de semana, faz um teste, começa a tentar como se fosse vender um produto para sua família, como se fosse, e ver como que isso vai ser. E testando, você vai ver, nossa, não é para mim mesmo, eu não me senti tão confortável. Nossa, eu testei, gostei, acho que tem futuro, acho que não tá muito longe do que eu pensei, não. Eu acho que essa parte de se conhecer, né, de se conhecer suas habilidades, seus pontos fortes, as suas fraquezas, às vezes essa fraqueza, se é só um trauma ou se realmente é uma coisa que nasceu, que é do seu perfil, porque nós temos que respeitar vários tipos de perfis, de comportamento que a pessoa tem, alguns naturais e alguns que foram adquiridos durante a infância e vai desenvolvendo. Então, assim, é entender onde você tá e o que você quer pro futuro. Não, a minha intenção é realmente ficar aqui porque eu me sinto bem e tá tudo bem, né? Não precisa se desesperar. Não existe regra, né? Não existe padrão. Cada um pode criar ali a sua situação, a sua realidade, né? De acordo com o que for confortável. Sim. E no episódio de hoje, além da parte emocional, nós também queremos falar sobre a parte administrativa, né? A parte contábil, que é muito importante, o planejamento, e dividir nessas camadas. O que você precisa para começar em camadas. Primeiro, cuidar da parte emocional, ter segurança do que você está fazendo, a parte administrativa da empresa, começar a pensar na parte real, na parte prática e, claro, também na parte contábil. A parte da legalização daquilo que você está fazendo, porque a gente também vive numa sociedade que é regida por leis, né? Então a gente não pode sair metendo louco e fazendo as coisas de qualquer jeito. Tem que seguir também algumas regras, né? Algumas normas. Sim. E que se às vezes a pessoa já começar errado, depois ela pode ter algumas consequências que vai acabar atrapalhando todo o resto do empreendimento dela. E até, dependendo do nível disso, a encerrar a empresa de uma forma... Antes mesmo de começar. Exatamente. Então, assim, todo o seu trabalho, que nós vamos falar sobre isso também, que às vezes os primeiros 5 meses que ainda não estão dando frutos, mas que é de muita dedicação e que você precisa estar preparada para isso, se você, na hora de colher os frutos, tiver um problema burocrático e alguma coisa que te impeça de continuar, esses meses foram em vão. É verdade. Né? Sim. E agora, a parte emocional. Muita gente começa o negócio, vou abrir minha empresa, já decidi, vou abrir minha empresa, vou trabalhar por conta e tudo mais. Primeira coisa, vou fazer o Instagram. Vou criar uma logo, deixa eu ver que cor que eu gosto. Bem assim. Quais elementos? Parte de alimentação, vai combinar com isso, combinar com aquilo. E é ótimo essa empolgação, eu amo. É a parte mais legal também, a parte né? mais legal, eu Como adoro. é que eu vou divulgar meu negócio? Eu adoro. O marketing, vou fazer propaganda no Instagram, vou fazer panfleto, o que eu vou fazer? Mas antes de tudo isso, você precisa entender muito bem do seu negócio e saber qual o problema que esse negócio vai resolver. Qual o sentido de abrir essa empresa? Tanto para você, tanto para os seus clientes. E se você vai ter habilidade com isso, porque eu posso contar para vocês uma coisa que eu fiz. Quando eu estava na minha transição, né, pensando, nossa, eu vou ter que sair da CLT,
vou vender velas aromáticas. Gente, eu criei um Novo Instagram. negócio. Eu tenho um Instagram das velas aromáticas que eu nunca fiz e que eu nunca comercializei. Mas assim, eu comecei errado, né? O Instagram primeiro. O Instagram primeiro. Eu tirei fotos. E aí, o que eu fiz? Depois de ter o Instagram, de ter a marca, a logo, tudo bonitinho, que eu fui fazer os testes de como que eram as velas aromáticas, que tinha aroma de pneu queimado. E aí que eu fui entender que eu não levava jeito para aquilo. Então, assim, eu passei o carro na frente dos bois, né? Fui primeiro pra marca, primeiro querendo divulgar uma coisa que depois eu percebi que eu não tinha habilidade para aquilo. Por isso que tem que se conhecer, entender suas habilidades, para depois não ser uma coisa desperdiçada, porque o Instagram tá lá à toa agora, né? Exato. E é uma coisa que a gente acabou de falar, faça testes primeiro, né? Como seria se eu fosse realmente vender, antes de ter um nome na empresa, antes de ter tudo, como seria vender velas? Como vou produzir velas para entender o processo. Se eu precisar produzir 5, nossa, tá tranquilo. Mas se eu precisar produzir 200, se eu tiver um pedido de 50, como que seria isso? Quem são os fornecedores? Será que eu vou conseguir a tempo, né, que chegue esses produtos? Exato. Então, assim, testar é a forma mais assertiva, né? Vou fazer um teste e ver como funciona, como seria. Antes de ter todo o trabalho de ir lá, abrir um CNPJ, de criar um Instagram. Ainda bem que eu não cheguei nessa parte. Mas eu fui tão na empolgação, gente, eu fiquei tão feliz. Vai dar certo. Porque assim, eu gosto das velas aromáticas, mas como compradora. Consumo. E aí eu vi que como vendedora não dava certo, então a gente tem que se conhecer também. Exato. E é muito importante essa parte que a gente está falando, né, de testar antes de criar tudo e também de cuidar do seu emocional, seria como eu seria se eu não tivesse a garantia do meu salário no final do mês. Isso é importante. Né? Como eu me sentiria se esse mês eu não tivesse o meu salário e as despesas do mês chegassem emocionalmente. Você tem que ter imaginação muito boa para prever como que você vai se sentir. Exato. É você se sentir naquela realidade de verdade. Parar um tempo e falar, nossa, será que eu me comportaria com frustração? Será que eu entraria num desespero? Se acontecer isso, o que eu tenho que fazer para me sentir melhor? A gente tem que se preparar, a gente não pode fazer as coisas assim sem nenhum tipo de preparo, né? Exato. E uma coisa que eu recomendo, acho que a Michelle também, é a terapia. Gente, se conheçam. Sim. O autoconhecimento através da terapia é libertador. Ajuda muito também em tomar decisões que são assim de grande impacto. Exato. Porque você vai ter mais firmeza naquela decisão, você vai ter mais segurança. Eu já tive muito problema com insegurança. Então a terapia me ajudou muito nesse sentido, porque tinha alguém ali do meu lado falando, olha, isso faz sentido, isso não faz. Então para mim foi muito importante ter alguém junto comigo, porque às vezes eu pensava assim, gente, eu devo estar viajando, né? Eu devo estar viajando. Aí alguém falar assim, não, isso faz sentido, isso não faz. E fazer a gente também perceber isso, porque psicólogo tem isso. Eles não vão falar pra gente qual que é o caminho, mas eles vão te ajudar a perceber se aquele caminho vai fazer bem pra você ou não. Você mesmo que vai entender isso. Isso, é muito importante porque às vezes eles tiram de nós o que nós nem imaginávamos, né? Eu queria, não sei, eu quero criar um novo negócio, mas em que ramo? Não sei. E na verdade está dentro de você. O subconsciente. No subconsciente, já gritando. Perceba as habilidades de infância. O que você gostava de fazer na sua infância? Eu adorava. Você brincava de quê? Não, eu brincava de vender alguma coisa, eu brincava de arrumar cabelo, eu brincava... Então, isso faz muito sentido. Vai chegando ao ponto que você vai percebendo que aquilo sempre esteve em você e você nunca tinha percebido dessa forma. É verdade, é mesmo. E daí também, essa análise profunda me fez lembrar de uma palavrinha que eu cheguei a pesquisar na época que eu estava no momento de transição, que foi a palavra Ikigai. Quando eu estava nesse momento de autoconhecimento, de entender o que eu tinha que fazer da minha vida, quando eu percebi que eu tinha que mudar, aí eu lembrei dessa palavrinha, Ikigai, que é você buscar algo que faça bem para você, que vai ser útil para outras pessoas e que você possa também ser remunerado, porque a gente também
tem dívidas para pagar, né? Tem boletos. Tem essas questões e que muitas vezes, emocionalmente falando, a gente esquece disso. Exato. A gente vai muito pela emoção, eu gosto disso. Igual quando a gente vai num parque de diversão, né? Não liga muito para a parte da razão, né? Vai pela emoção. Mas na vida da gente tem questões que às vezes a gente tem que parar e ver de forma também mais centrada ali, né? Que racional. No sentido financeiro. Financeiro é muito essa questão racional que a gente tem que trazer na mesa, né? E é justo, né? É justo. Se eu ofereço um serviço, a pessoa precisa daquele serviço, eu atendo a necessidade, resolvo o problema dela, é justo que eu receba por isso. E às vezes muitas empreendedoras, às vezes que já estão no ramo, têm a dificuldade de cobrar. Eu não valorizo o meu preço, eu não coloco valor no meu produto por acha que está sendo injusta, né? Essa sensação de, eu não mereço, ou, mas isso foi tão simples, eu ajudei ela e tudo, a minha função é essa. E não se valorizam, mas é justo que você receba pelo que você faz, e isso é tudo tão interligado que é mais emocional do que racional. É verdade. Né? Então, a questão do merecimento. Tem que ter o equilíbrio entre os dois, né? E isso acontece muito, principalmente para as pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, né? São muito boas no que fazem. Porque para ela é tão simples, tão fácil fazer. E quando ela gosta de fazer também, é uma coisa assim que não demanda tanto esforço, né? Então ela fica com dificuldade de colocar preço naquilo, porque para ela foi tão simples. Exato. Então por isso que é importante ter esse autoconhecimento, para você não se desvalorizar, porque o que você faz, às vezes, o que você faz é um dom, é uma coisa que ninguém mais faz, por mais que tenham outras pessoas que façam a mesma coisa, você faz unicamente daquela forma, ninguém faz igual. Tem alguém que faz melhor, tem alguém que faz pior, mas da forma que você faz, ninguém faz. Cada um é único. Cada um é único. E isso é muito importante. Essa parte, essa estrutura emocional que nós precisamos ter é muito importante durante o processo. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Isso vai te trazer toda vez na hora do desespero. Por que eu faço isso? Qual o meu objetivo? Onde eu tenho que chegar? Por que eu estou trabalhando com empreender nesse ramo? O meu objetivo é solucionar o problema X das pessoas. Eu quero chegar até tal lugar. Isso nos prende e nos faz dar gás para continuar fazendo o que a gente escolheu fazer. Então a gente pode resumir isso como uma definição de propósito de vida, né? Nossa, lindo! Quando a gente vai escolher alguma coisa, quando a gente vai tomar uma decisão sobre empreender ou não, a gente tem que pensar no nosso propósito de vida, né? O que eu quero para minha vida, como que eu quero tocar as outras pessoas, né? Exato. Maravilhoso. Que é isso. Falando sobre a questão administrativa e tudo mais, né? Quando a gente passa para o próximo bloco, que é falar sobre a parte mais legal da história, né? Estou bem decidida. Eu nasci para vender, eu nasci para falar com pessoas, para solucionar problemas, já me conheci, estou bem emocionalmente. Agora eu quero dar esse passo. Vamos colocar no papel para poder executar, né? Exatamente. Então, o planejamento é a parte administrativa, é onde você vai parar para fazer um planejamento estratégico para não tomar decisões precipitadas. Lembrando, inclusive, que nós duas, na verdade, a Michelle ainda teve, na verdade, nós duas tivemos esse tempo de fazer esse planejamento para sair do CLT, porque quando eu fui demitida meio de supetão, que eu não esperava essa demissão, já tinha 8 anos de cargo, eu não esperava. Mas eu já tinha um empreendimento. Naquele momento eu já empreendia. Então, mesmo sem saber que eu não teria um futuro de carreira, não teria um plano de carreira. A estabilidade da CLT, né? A estabilidade da CLT, eu já tinha em paralelo esse trabalho com o empreendedorismo. Você já estava experimentando se aquilo realmente era para você. Era para mim. Então é muito importante que esse planejamento ocorra, lembrando que a vida nos
surpreende. Então, plano B é importante. Eu vou fazer tudo bonitinho, eu vou pedir conta daqui 1 ano e durante esse 1 ano eu vou testando. E de repente pode ser que a vida te surpreenda. E que surpreenda, né? Tudo bem. Tudo bem, você vai saber lidar. E eu gosto de falar que não mata ninguém. Tô vivíssima, não mata ninguém. Só um susto. Mas só um sustinho. Mas é bom que você esteja preparado. Se estiver preparada para passar por isso, ótimo, melhor, vai ter mais facilidade. Mas com certeza passa. Não vai morrer por conta disso. Exato. É verdade. Mas aí a gente traz então a importância de planejar. No seu caso, você já estava ali em paralelo com a atividade, mas aí caso você que está pensando em empreender, você não tem ainda uma atividade em paralelo, já vai colocando no papel. Uma vez que você já se conheceu, já sabe do que você gosta, o que faz sentido para você, né? Qual é o seu propósito. Agora então vamos ver como que você pode colocar isso no papel para depois tirar do papel e pôr em prática. Eu falo que o planejamento ele é muito importante. Você começar uma coisa sem planejamento, tem grande chance da coisa não andar, de não continuar. Às vezes até planejando não vai, né? Não vai, imagina exatamente. Se não planejar. Tem uma frase muito famosa, eu não vou lembrar agora o autor, mas quem não se planeja, planeja falhar. Então, a falta de planejamento muito provavelmente vai dar errado. Pode dar muito certo, porque pode acontecer. Tem gente que tem, às vezes, mais recursos, né? Sim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exato. Mas é melhor pegar o caminho mais certo, o caminho que é mais certeiro, do que tentar arriscar. Não, vou fazer de qualquer jeito e vai que dá certo. Seja o que Deus quiser, coloca na mão de Deus, aí dá errado, ó Deus. Gente, não é culpa de Deus, tá? Só deu um detalhe, não é culpa de Deus. Mas é isso, não tem que estar 100% preparada, porque a gente não vai sentir, nossa, agora eu tô pronta, eu me sinto segura, é certeza que vai dar certo, é impossível de dar errado. Não é esperar para estar 100% preparada, mas porque senão você nunca começa, mas é se planejar e fazer de uma forma que seja leve, que seja fácil e que se surgir algum imprevisto naquele momento, você já está preparada para aquele imprevisto. Ó, surgiu, mas isso já era previsto, eu já sei como resolver, eu não estou desesperada porque eu não dependo 100% ainda desse negócio. Então, você tem passos que podem ser seguidos, né? Que podem ser feitos, que vai te ajudar a manter o equilíbrio. É o poder da visualização, né? Você já imaginar possíveis situações e possíveis caminhos ali para você sair daquela situação. E para você imaginar isso, nada melhor do que um planejamento, né? Você colocar isso no papel. E não só no início, gente. Depois também você tem que manter constantemente a atualização desse planejamento, entender se você continuou, se você saiu, o que você saiu daquele planejamento você precisa voltar ou se dá para continuar ali por outros braços desse planejamento e tá tudo bem. Até porque vai ocorrendo de forma natural. O próprio negócio vai te mostrar outros caminhos que talvez você nem imaginaria. Eu imaginei trabalhar com velas aromáticas, mas de repente surgiu o sabonete. Sim. É natural. E nesse caminho, o sabonete acabou vendendo mais do que a vela. E tá tudo bem. E é uma coisa que vai tomando forma, você vai testando e vai dando certo. Mas que é importante voltar sempre ao início de tudo e olhar o que você planejou desde o início. Umas coisas importantes que a gente vê aqui em três pilares, né? O que você vende é a primeira coisa, você tem que ter de forma clara. O que eu vendo? Ele soluciona problema de quem? Porque venda é sobre isso, né? A venda é solucionar um problema, solucionar uma falta de alguém. Exato. Então, o que você vende, para quem você vende e como você entrega esse produto. Qual a forma de que esse produto vai chegar até essa pessoa, qual o problema, como essa pessoa se sente recebendo esse produto, recebendo essa solução. São 3 pilares importantes que a gente deve começar para você, antes de começar tudo, antes de começar a marca, antes de começar o Instagram, antes de começar essas partes. O que você vende, para quem você vende e como você vai entregar esse produto, como a pessoa vai receber esse produto. E aí dentro de cada tema a gente consegue colocar subitens, né? Porque, por exemplo, o que eu vou ter que fazer uma programação de produção, tanto de produtos como de serviços, né? Para quem eu vou ter que entender questões de marketing, como que eu vou chegar até essa pessoa, até esse público, entender também sobre o consumidor, o perfil dele, né?
E a parte de como que eu vou fazer essa entrega, a gente entra na questão de logística também, Exato. né? Eu vou entregar só para minha cidade? Eu vou entregar para fora da minha cidade? Como que eu vou fazer? Já vou procurando saber como que funciona essa questão de entregas, né? Sim. Eu vou pensar também, eu vou entrar no nicho da internet, né? Abrir um site. É muito importante porque quando você tem essa clareza, que você começa a pensar isso antes de abrir porta, antes de abrir o CNPJ, você vai ter uma visão maior do que você imagina, que é os subníveis que você falou. Então, assim, quem é o meu público? Qual a idade possível de comprar esse produto? Onde ele mora? Ele mora só aqui na cidade? É um produto que eu não consigo. Por exemplo, o meu serviço, eu sou autônoma e não consigo entregar um serviço online. Eu preciso do presencial. Então, você já vai limitar ali o público para a sua região. É um produto, é um serviço. Dentista, por exemplo, não que não exista hoje consultorias online, eu imagino que já existe, com certeza, mas na prática, ele só consegue atender, né, ali na região, no local mais físico. Ao menos que a pessoa queira inovar uma forma diferente. Uma coisa muito comum hoje em dia, que até acho que qualquer ramo as pessoas podem começar nesse negócio, é a venda de educação, né? Exato. Fazer Aí a curso. parte educacional. Isso. Então, o dentista ele pode ensinar outros dentistas numa área específica que estão começando agora, que precisam de experiência. Mas, tirando isso na prática, ele já coloca o produto dele mais físico, né? Porque às vezes quem está começando, como é que você vai ensinar uma coisa que você ainda não tem prática? Exato. Então, às vezes, mesmo que você tenha um plano lá na frente de produzir esse tipo de conteúdo, comercializar esse tipo de material, primeiro você tem que ter a prática, então você tem que... Tudo bem começar pensando baixo, é muito normal isso, né? Vamos começar pelo começo, começar pelo básico e depois você vai aprimorando. Por isso a importância também de manter o planejamento sempre atualizado, que aí você vai aprimorando. Bom, já consigo fazer isso, agora qual vai ser o próximo nível, né? Exato. E quando você pega essas três coisas para pensar, já surgem ramificações imensas para você ferver a sua cabeça de pensamentos, de ideias, de inovação. Olha, aqui na minha cidade não tem nenhum consultor financeiro, não tem nenhum contador que faça essa análise via internet, reunião através... Online. Online. Eu vou prestar serviço para alguém lá do Mato Grosso e as nossas reuniões são online, ele me passou ali o certificado dele, eu faço daqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Então, assim, entender o seu produto, o seu público, meu público eu posso atender de qualquer lugar que eu tiver, eu consigo enviar via correios, via transportadora. É o meu caso, por exemplo, na loja hoje eu consigo enviar produtos para qualquer pessoa do Brasil. Mandou o endereço, eu consigo despachar o produto. Há um tempo atrás, isso já não era tão alcançável, não era o meu planejamento inicial. Era atender o público regional primeiro, era a cidade, a região aqui em volta. E aí você vai traçando objetivos e subindo de nível. Agora eu já consigo tanto atender aqui na loja física, mas eu consigo também mandar esse produto para outros lugares. E vai melhorando, vai alcançando. Aos poucos, com calma, com né? calma. Agora, às vezes, a necessidade de querer abraçar tudo ao mesmo tempo acaba te sobrecarregando, criando muitos problemas que naquele momento não tinha necessidade, né? Vai fazer você gastar sua energia, pensar muito sobre como fazer e às vezes até ter uma frustração, porque o começo do online, por exemplo, para mim, foi desafiador. Então, assim, não vendia 30 produtos num dia só. E ainda não vendo 30 produtos online num dia só. Mas vai escalando. Vai escalando. Então, às vezes, essa expectativa de que eu vou vender na loja física, na loja online, se eu vender 10 assim, 10 assado, vai dar tanto no mês, nossa, vai dar super certo. Aí, naquele primeiro momento, já não é assim, te gera uma frustração. E aí entra o emocional. Sim. Você estava preparado emocionalmente para esse desafio que não deu certo? Exato. E aí entra também a questão que a gente não comentou, que é o planejamento financeiro, né? Porque a gente precisa entender que tudo que está começando, às vezes você gasta mais do que você vai ter um retorno. Você faz um investimento inicial para aquilo. Sim. E aí entra nessa fala que você teve sobre, às vezes, tentar abraçar o mundo com as mãos, tentar fazer muita coisa e aí não vem o retorno esperado, vem a frustração e vem também o endividamento.
Então Exato. tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? De ir fazendo os passos conforme a perna vai, né? Exato. Para não depois dar algum tipo de prejuízo, algo que possa ser irreversível. Assim, a gente até comentou no outro episódio que a gente é bem otimista, né? Muito. Somos bem otimistas. Muito. E eu tenho uma fala que não tem nada que não tenha um jeito. Pra tudo na vida tem jeito. Eu brinco, até pra morte tem jeito. Até pra morte, que a gente tem esperança de ressurreição, né? Então, assim, pra tudo na vida tem um jeito. Então, mesmo que você chegou numa situação crítica ali de endividamento, por exemplo, não precisa desesperar, não é o fim. Você pode tentar se reerguer. Vai ser mais difícil. É melhor que isso não aconteça, Exato. né? Evitar e planejar para que não aconteça é o caminho mais certo. Mas se der errado... acontecer, exatamente. Você falou do investimento. Quando nós começamos a investir num negócio, vou abrir meu negócio, quanto tempo eu preciso manter esse negócio com o dinheiro, com o capital inicial, né, com o investimento inicial, para que esperar que ele dê retorno? Lógico que depende muito do negócio, do valor, não tem um valor certo, porque cada negócio é de uma forma, mas o recomendável é que 5 meses você tenha esse valor de reserva para você manter durante esses 5 meses. Caso esse negócio não te dê retorno nos 5 primeiros meses, você ter um saldo inicial ali que te dá uma estabilidade. É lógico que no primeiro mês, pode ser que seu negócio seja um sucesso e você recupere o valor total investido. Mas caso isso não aconteça, você tem ali um valor para você trabalhar, uma margem de segurança para você trabalhar durante esses 5 meses. É tanto que às vezes o investimento que você fez fica parado no estoque. Né? Então o meu primeiro investimento, eu investi 50 mil reais, mas desses 50 mil reais, 30 mil estão no meu estoque que vão durar 5 meses, até você girar esse estoque todo novamente. Tem essa análise também a ser feita, porque se for um ramo de alimentos, por exemplo, o estoque já não vai durar tanto. Então se for no ramo de vestuário. Isso, então assim, é muito específico. Por isso é importante vocês procurarem um consultor. Sim, para começar bem, né? Não que tem algumas coisas que vocês já não consigam fazer por conta própria, né? Mas realmente uma consultoria ajuda bastante a entender, porque uma coisa que você tem que entender é do seu negócio, né? Você vai se entender, vai entender o que você é bom, para quem que você vai atender e aí também como que aquele negócio ele funciona, no sentido de estoque, no sentido de retorno, né? Fluxo de caixa, quanto de caixa você vai ter que ter disponível ali todos os meses para que o negócio não fique estagnado, né? Exato. Tem vários fatores ali que devem ser analisados. E aí uma questão que a gente falou aqui, que é esses 5 meses antes, né? Antes de abrir, você ter uma reserva, é importante principalmente se você nutrir uma casa, né? Se você sustenta uma casa, tem uma família dependendo de você. Então é mais importante ainda, porque não é só o negócio, também tem a sua vida pessoal. Exato. Né? Até você conseguir tirar um lucro, um prolabore, um salário fixo dali, é interessante que você analise essas situações. Talvez você é jovem, tenha 20 anos de idade, acabou de sair do ensino fundamental e tá indo, do ensino médio e está indo para a faculdade, não depende, a família não depende de você, mora com seus pais ainda, não tem uma estrutura familiar para ficar sob sua responsabilidade, mas talvez você é um pai de família, você tem 3 filhos, tudo isso deve ser analisado. Às vezes é mãe solo, né? Às vezes é mãe solo, seu filho depende completamente de você, então tudo isso deve ser analisado para você sentir o que você precisa fazer. E aqui a gente falou de algumas coisas que às vezes para quem está começando, está em grande escala. Isso você vai ver daqui 1 ano, 2, 3 anos do seu negócio, ou tomara que seja até menos tempo, né? Que cresça bem mais rápido. Mas começando, mesmo que seja microempreendedor, você começa ali, a diferença, a Michelle vai explicar para nós nessa parte do contábil, a diferença delas, mas se você começar ali como microempreendedor, e não vai ter tanto essa parte burocrática tão rápido, mas é interessante que você conheça, que você entenda, saiba o que está acontecendo, para que você não seja pega de surpresa e quando chegar a hora de entender essa parte, vai falar, nossa, eu entrei no mundo desconhecido, não sei o que estão falando, né? Então, se preparar para essa grande escala
é importante, mesmo que começa pequeno. A minha história foi assim, né? Eu comecei quando eu estava com a loja, comecei numa lojinha de bairro, num cômodo, era da minha mãe, eu pagava aluguel para ela, mas era na esquina da casa dela. E os móveis foram praticamente, a maioria feito artesanalmente, nós que preparamos os móveis da loja com pallet. Então, isso é ter criatividade, mas também ser mais autêntico, mas também pensando na parte financeira, foi um investimento baixo. Foi a forma que eu consegui de fazer funcionar sem ter um investimento tão alto e um risco tão alto. Porque, por exemplo, se você já começa querendo fazer o início já, tudo móveis planejados, você vai lá e faz um orçamento disso, não consigo nem começar. E aí você desanima e às vezes não é que o negócio não é viável, mas é a forma como você deseja iniciar que talvez tem que, né, dar uma adaptada. Isso. E depois, com o tempo, quando você vai, como a gente falou, né, vai escalando, vai melhorando, você consegue colocar esses sonhos em prática, consegue ir para um lugar melhor, consegue montar o seu escritório, a sua loja, a sua empresa da forma que você sempre sonhou. Mas o mais importante é ajustar a realidade do agora, do atual, né? Para não ter nenhuma surpresinha. É verdade, é verdade. É um passo de cada vez conforme a sua situação, conforme a sua realidade, né? Isso. E aí, bora para a parte técnica? Vamos para a parte técnica. Então, agora que a gente já se conhece, agora que a gente já se programou, entendeu do negócio, como que você vai entrar ali na parte legal do seu negócio? Fazer o Instagram. Não é legal de divertido, é legal de legislação, infelizmente. Apesar que eu gosto também, eu acho legal. É muito bom, eu também adoro. Gente, eu amo começar negócios. Quando tem alguém que está iniciando, que vai me compartilhando as ideias comigo, nossa, eu viajo, eu amo pensar, ajudar. Mas você já pensou nessa possibilidade? E assim, eu adoro, eu adoro. Eu também gosto. E assim, eu acho muito legal. Eu sou contadora, quando as pessoas chegam falando, eu tô pensando em abrir um negócio. Tá nessa fase, né? Pronto, né? Eu fico super empolgada. E assim, é uma parte que eu gosto muito, porque eu brinco que é o departamento do berçário ali, né, do escritório. É a abertura das empresas, o surgimento. A gente tem o CPF, o CNPJ também é considerado uma pessoa. É verdade, nasceu ali uma pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. Verdade. Então, assim, você ter um CNPJ é como se você tivesse um filho, você tem que cuidar. Tem o nascimento, tem a parte documental, é como se fosse uma pessoa física, só que ela é jurídica, né? Exato. E aí, primeira coisa que a gente tem que analisar, né, nessa parte de legalização do seu negócio, né, de formalização, é se o seu negócio ele se encaixa como microempreendedor individual, se você pode ser autônomo. No caso do autônomo não precisa abrir CNPJ, é com o próprio CPF que a pessoa consegue ali. Muita gente tem essa dúvida, né, Michele? Sim. Eu vou começar, eu trabalho com fotografia. Eu vou começar a trabalhar agora por conta, sair da empresa que eu era operador de máquina e vou ser fotógrafo, que é o meu sonho. Tem que abrir um CNPJ? Nem sempre. Nem sempre. O ideal é que se abra, porque a longo prazo vai ficando inviável pensando na questão de impostos. Porque assim, vamos falar de uma forma bem simplificada. Por que você tem que se formalizar? Por que o governo exige isso? Porque ele quer a parte dele dos impostos. Controle. Basicamente é isso. Ele quer a parte dele dos impostos. E aí a gente tem formas de tributação pela pessoa física e tem tributação pela pessoa jurídica. E aí, cada caso é um caso também. Sim. Às vezes, tudo bem, a pessoa vai sair na vantagem começando como pessoa física. Mas a longo prazo, a tributação do imposto de renda na pessoa física pode chegar a 17,5% do faturamento. Então vai ficar muito caro. Sabe a declaração de imposto de renda anual? Pois é. Leão, é naquele momento em que você vai entregar para o governo a parte do que você recebeu, porque é um imposto sobre a sua renda, que se chama imposto de renda. E então, até que ponto que seria viável manter como autônomo ou mudar isso? Aí existe uma análise que a gente chama de planejamento tributário. Nesse planejamento tributário, a gente faz o levantamento de qual que está sendo o faturamento mensal. O que é o faturamento? É o tanto que entra, não é o seu lucro. Essa aí é outra história. É o bruto, não é o líquido. Sabe como é
que eu, só fazendo um ganchinho, sabe como é que eu consegui separar o que é bruto e o que é líquido? Porque o líquido é depois de descontos. Certo. Então eu brinco que é depois que descontou e você tá chorando, é líquido. O faturamento não é depois do choro, não. Choro. É o líquido. Legal. Aí a gente faz uma análise desse faturamento do bruto, do que entrou, sem você tirar as suas despesas. Sim. E aí a gente vai ver se compensa continuar como pessoa física, se o imposto de renda já não está muito alto, ou se a gente migra para pessoa jurídica. Se a atividade for permitida pelo MEI, ótimo, porque sai mais barato ainda. Aí seria uma solução entre continuar com o CNPJ, mas no MEI, que sairia mais barato, do que continuar como autônomo. Isso. Por quê? Porque, assim, a gente está falando de um programa que atualmente está ativo, né? Ele existe hoje em dia. A gente sabe que a legislação muda e pode ser que a longo prazo, a qualquer momento, deixe de existir. Mas, atualmente, a gente tem essa possibilidade de ser enquadrado como MEI. A vantagem do MEI é que é uma taxa fixa de imposto. Sim. Então, mensalmente, você vai pagar o seu imposto, independente de quanto que você faturou. Fatura. E o MEI, ele se enquadra até 81 mil anual. Atualmente, né? Na data que a gente está gravando. Isso, pode ser que isso sofra alterações até então. 81 mil anualmente. Então, se você fatura esse valor por ano e está dentro das atividades permitidas, você pode se enquadrar como MEI. Isso. E aí tem outras regrinhas também. Por exemplo, se você tem apenas um funcionário, ok, você consegue registrar esse funcionário no seu MEI. Mas se você cresceu o negócio e precisa registrar mais pessoas, aí você já não pode mais. Não enquadra mais. O MEI só pode ter um colaborador, tem um limite de faturamento, tem limite ali de atividades permitidas. O autônomo é diferente também. Não pode ter nenhum colaborador. Na verdade dá, o autônomo ele já tem mais essa liberdade. Porém, ele precisa fazer um cadastro dentro do Carnê-Leão para fazer os recolhimentos mensais desse imposto. Precisa fazer o recolhimento do INSS, que também, quando você tem um CNPJ, ou no MEI já está incluso, mas quando você é autônomo, você tem que pagar separadamente. Então sai mais caro. Então, qualquer uma das formalizações, o interessante é você estar em dia com a parte contábil. De toda forma, tem imposto. Tem que pagar o imposto, gente. Muita gente chega em mim e fala assim, olha, eu quero pagar o menos imposto possível. Eu também quero te ajudar nisso, mas o possível, às vezes, não é o que o empresário gosta. Né? Não é o que ele deseja. Profissões que a gente pode citar que caberia no autônomo, assim, que vem na sua cabeça agora, que a gente consegue, às vezes alguém que está tentando entrar nessa área, né, que se identifique. Por exemplo, eu como contadora, eu não posso ser MEI, mas eu posso ser autônoma e posso ter um CNPJ fora do MEI. Então, atividades regulamentadas, que tem conselho de classe, que nem, por exemplo, o contador tem o CRC, Sim. né? Advogados tem a OAB, sim. A gente também tem engenheiros, então, médicos, essa parte da saúde também, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, geralmente não podem ser MEI e aí na maioria das vezes eles iniciam como autônomos. Eu, por exemplo, comecei como autônoma. Estou acompanhando meu planejamento tributário para que, se Deus permitir, em pouco tempo eu consiga abrir um CNPJ, né? E fazer mais sentido eu tributar pelo CNPJ. Legal, então nós falamos sobre o autônomo, falamos sobre o MEI e o próximo passo, tem mais algum? Tem. Depois, se a pessoa não se enquadra no MEI, igual eu falei dessas profissões que são regulamentadas, que não são permitidas pelo MEI, eu acho que depois a gente pode até disponibilizar uma lista, né, para o pessoal. Vamos deixar um link para que, se você quiser analisar quais atividades que se enquadram como MEI, a gente vai deixar aqui uma listinha. Legal, isso. Que aí a pessoa pode, nesse material, ela analisa, você vai analisar e ver com que você se enquadra melhor, né? Para você fazer seu planejamento. Para você fazer o seu planejamento. É verdade. E aí depois, se a pessoa não se enquadrar como MEI e já está ficando muito caro para ela como autônoma, ela pode abrir um CNPJ-ME, que é o microempresa. Microempresa. E aí, geralmente, dentro dessa microempresa, né, o MEI ele também entra como microempresa, mas não vamos confundir, não. Muita informação, né?
Mas aí, quando a pessoa não é MEI, ela é uma microempresa, ela pode ser tributada pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. São os 3 tipos de tributação mais comuns. A maior diferença entre eles, às vezes de forma mais clara, para a gente tentar falar, tem como explicar o Simples, o real e o presumido? Mais voltado à tributação mesmo, à alíquota do imposto. Geralmente pelo Simples Nacional é mais barato. É mais simplificado também porque você vai receber apenas uma guia no mês. Juntou ali o seu faturamento, enviou para o contador, ele vai tirar a alíquota e te enviar uma guia para você pagar, que é o do Simples Nacional. Simples. Por isso que é simples. Não que seja simples a parte contábil, tá, gente? Essa é a parte que chega para vocês. Mas... Para vocês é muito simples. E o presumido, o lucro presumido? O lucro presumido já vai ter os impostos separados. Então você vai ter ali o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS separado e a alíquota também é maior. Chama lucro presumido porque se presume quanto de lucro que deu naquele faturamento. Então, por exemplo, você faturou 10 mil, existe, dependendo da atividade, uma presunção para reduzir a base de cálculo e a alíquota ser aplicada nessa base reduzida. Isso é interessante a gente falar em um próximo episódio sobre os nichos, né, que você pretende escolher, além, lógico, da sua vocação, do seu sonho, mas tem alguns nichos que tem um lucro, uma presunção de um lucro maior, alguns outros nichos menor. Talvez uma análise mais prática ali, né? A gente pode talvez trazer um estudo de caso, né? Para aprofundar mais, né? As ideias surgindo. Mas a gente deixa isso para próximos episódios. E o lucro real, né? O lucro real, ele é mais utilizado para grandes empresas, né? Dependendo do faturamento, ela já deve ser tributada pelo lucro real. Já de imediato? Então, imediato que eu digo assim, uma empresa de grande escala, ela já sabe que o faturamento dela vai ser milhões, bilhões, então ela já abre... Acontece sim, da empresa já iniciar a sua atividade no lucro real. E aí vai fazendo esse planejamento tributário para poder identificar se naquele momento aquela tributação é a melhor forma. O lucro real, a vantagem é que ele tem alguns tipos de deduções de acordo com as suas despesas. Então, às vezes, quanto mais notas você tem ali para comprovar essas despesas que você está tendo no seu negócio, aí é o lucro real, é o que você realmente lucrou. Então, aí a gente não está falando do faturamento bruto, agora a gente já está falando mais próximo ali do líquido, um lucro real. Porque esse real e o bruto é muito diferente, né? O lucro líquido e o bruto são duas coisas muito diferentes. Então, às vezes, é até interessante isso. O resumo disso, não existe um melhor regime para todo mundo. Não existe receitinha de bolo. Cada pessoa é uma coisa diferente, né? Por isso também a importância da consultoria nessa parte específica de planejamento tributário, porque aí com as informações do seu negócio relacionado ao faturamento, seja um negócio que já está em andamento ou um planejamento, né, de abertura, que você também já pode projetar, olha, eu estudei e os gastos estimados com isso é tanto, as entradas estimadas são tanto. Então, você consegue já fazer um estudo através desses dados para identificar qual que vai ser a melhor tributação ali. É muito importante isso também. Quando você inicia, você não tem nenhum histórico, né, Michele? Então, eu abri a minha empresa hoje. Quanto eu vou faturar nos últimos 3 meses, que nem passaram ainda? Não tem como saber. Então, quando você tiver essa experiência, por isso que você não pode esperar estar 100% pronto, 100% preparada para começar. Por quê? Quando você tem um histórico da empresa, olha, minha empresa faturou no último ano X valor. No último ano, tal mês é um mês melhor de venda. Então, eu consigo faturar mais, o que equilibra o caixa dos próximos meses. Essas informações vão te dar mais segurança, vão te dar mais direção para tomar uma decisão mais assertiva. Então, quando você inicia, é importante você saber que não existe ainda esse histórico e que você leva tempo para você ter e que você precisa estar preparado para isso. Você precisa entender que
é o processo que todo mundo passou e que é normal. E você começa e depois você vai aperfeiçoando, né? É a prática que vai te mostrando, vai te indicando os caminhos, se você consegue seguir por ali ou se você precisa ter um plano B ali no seu negócio. E igual eu falei, pra tudo tem um jeito. Você começou na tributação errada, calma, vai chegar um momento que você vai conseguir se organizar para ficar na tributação certa. E volta também a questão do histórico dessa questão. Eu não sei nada sobre esse ramo, quanto que eu posso faturar, como que vai ser. E tem histórico de outras empresas similares, né? Que facilmente você pode encontrar informações sobre outras empresas, que tem muitas que abrem o seu patrimônio. Balanço patrimonial. Quase que não sai. Que abrem seu balanço patrimonial para você ter esse tipo de acesso à informação. Né? Em especial, grandes empresas, as SAs, elas são obrigadas a divulgar o seu balanço patrimonial. Exatamente. Gente, eu adorei. Aulas. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós vamos trazer muitas informações tentar ser de forma mais leve, mais explicativa, para tentar tirar e sanar a dúvida de vocês, né? Mas qualquer coisa, nos chamem no privado, enviem uma mensagem para Michele, contadora. Vocês podem contratá-la como consultora também. O que eu puder ajudar também é só me chamar no meu direct, mandem uma mensagem aqui, deixem nos comentários aí também. Sim. A nossa intenção é esclarecer e clarear algumas informações que muita gente, às vezes, por N motivos, às vezes tenta esconder ou tenta florear, né? Achar que é muito bonito. É trazer essas informações de forma clara, direta, educativa. E é isso. Porque falar de negócios às vezes parece que é muito pesado, né? Falar de números. Então a gente está tentando trazer de uma forma mais leve. E uma outra coisa legal também é que às vezes as pessoas ficam com receio de concorrência. A gente não tem isso. Então, por exemplo, se você estiver pensando em abrir um negócio no ramo de contabilidade, gente, eu não tenho trava nenhuma de dar dica para vocês. Na verdade, eu gosto. Eu até incentivo as pessoas a entrarem nessa área. Não penso como concorrente, eu penso como colega de profissão. Exatamente. A mesma coisa, a gente já tinha até falado sobre isso. Eu acho que compartilhar o conhecimento, o que nós sabemos e ajudar as outras pessoas é a nossa função, por isso, o nosso propósito de vida. Sim. E é por isso que a gente está trabalhando junto. Sim, a gente dá muito certo nisso. Exatamente. As formas, os princípios, nós pensamos da mesma forma. Então, concorrência para nós não é que não exista. E até dentro da administração, isso é muito importante. Você tá por dentro do que seu concorrente faz. Ele existe, ele tá ali, mas de forma que você tenha que levar não como um inimigo. Não. O seu concorrente não é o seu inimigo. Você precisa ter ética, né? Precisa aprender a conviver, aprender. E isso não te diminui ou o seu trabalho. Pelo contrário, eu acho que quanto mais apoio, incentivo a gente dá para outras pessoas da nossa mesma área, mostra empatia, eu acho que fala mais, acho que fala mais sobre o que a gente realmente é de verdade, né, do que sobre ética profissional. É verdade. E aí, pro próximo episódio, a gente já vai deixar um ganchinho pro pessoal continuar acompanhando a gente? E aí, eu acho que pode deixar nos comentários o que vocês querem pros próximos episódios? Sim, por favor, nos ajude, porque a gente tá fazendo esse conteúdo pra vocês também, né? Exato. Não é só pra gente. A gente gosta muito, pra mim, eu me divirto muito gravando, eu gosto. Bom. Eu amo ensinar, amo conversar. Não, dá pra perceber, né, gente? Nosso assunto flui, se deixar a gente fica aqui o tempo todo e não acaba o assunto. Mas nós gostamos muito do que nós fazemos e a intenção é compartilhar isso com vocês, é passar conhecimento para vocês, né? E deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do nosso podcast, Bota e Blazer. E se vocês querem mais conteúdos nesse sentido, quais os conteúdos que nós podemos trazer. E nós vamos buscar. Por favor, interajam. Tchau, pessoal. Tchau.